Olá, começa agora mais um Educador em Entrevista. No programa de hoje eu converso aqui com a gestora de carreira, Andréia Deis. Andréia, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês nesse momento. Bom, hoje nós vamos falar da síndrome de burnout, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito dessa síndrome. E bastante interessante, né? Vou explicar a síndrome, porque a síndrome do burnout, ela é a síndrome do tédio, mas ela é muito confundida com a síndrome de burnout. E são dois nomes parecidos, sim, né? Mas a síndrome de burnout, ela é uma síndrome onde você vai, é como se você fosse se tomando de um tédio realmente muito grande, de um desânimo, né? Então você vai se acometendo de uma capacidade de insuficiência, motivada por uma falta de significado que você tem na vida. Então, um desânimo, apatia, falta de vontade. E você fala, de onde vem isso, né? E ela vem sendo estudada desde aí dos anos 80, se intensificou na pandemia. E o nome dela vem de burn, que é queimar, e out, fora. Então, é como se você estivesse sendo consumido pelo fogo. Sabe quando você acaba a sua energia, Luciano? Você começa o dia falando que está cansado e termina falando que está cansado. Não sei se você já sentiu isso. Sim, sim. Isso é síndrome de burnout, que é esse sentido queimado pelo fogo, né? Ele vem de fora para dentro, ele toma você de uma emoção que nem sempre você sabe dar um nome a ela. E justamente, né, na descrição aí vocês colocam, né, como se o tédio tomasse conta, né? E aí eu aproveito a pergunta da Aline aqui, que é nossa espectadora, e pergunta assim, do diferencial disso com uma depressão, por exemplo, né, que a gente cita muito atualmente. Excelente pergunta, né? A depressão, ela é um passo, né? Já é uma, como se fosse, o burnout é uma síndrome. O que é uma síndrome? É um estado circunstancial que você está. O que é a depressão? Já é uma doença instalada. Quando você não cuida das síndromes, o que acontece? Ela vai ela vai permanecer por um tempo maior com você, e aí vem realmente as doenças. Então, depressão não é frescura, é doença. E muitas vezes acometidas de não diagnosticadas enquanto síndromes circunstanciais de momento. Então, a grande diferença da depressão para o burnout são as fases, né? Uma síndrome, ela é circunstancial por um tempo que você tem, e nem sempre você tem isso todos os dias. A depressão não, ela já é uma doença instalada. Pensando nisso, né, nessa sensação de tédio, eu acredito que tem muito dessa ação, como você coloca, de, olha, parece que nada que eu faço dá resultado, né? Eu nunca consigo chegar naquele objetivo. E de fato é uma coisa que não está no indivíduo, né? Muitas vezes está no externo, né? Ele faz tudo direitinho, ele cumpre as suas metas, mas tem outros fatores que não deixam o objetivo ser concluído. Nossa, perfeito, né? Já existem, né, não recentes, né, a influência do meio sobre como a gente reflete as nossas ações, como nós representamos os nossos esforços e resultados. Agora, é importante dizer, Luciano, que talvez eu vá falar uma palavra que é meio clichê, né? Mas a influência do meio sobre nós, a gente tem uma situação de escolha sobre isso. Eu tenho até um pouco de cuidado de dedo para falar sobre isso, que fala, tudo é culpa do indivíduo. Não é que é tudo culpa do indivíduo. Você pode me dizer o seguinte, você ser meu líder e falar assim, olha, o que você me entregou hoje não está legal. E amanhã você também falar que o que eu entreguei não está legal. E na quarta também. E eu assumir isso como verdades ou não. Porque depende do perfil, do cenário onde essa pessoa está acometida, de pessoas ou de um único indivíduo, ela pode estar, sim, sofrendo influência. Então, o que a gente tem que ter cuidado é com o filtro. E a gente tem a capacidade de fazer esse filtro, né? E às vezes até de estar ou não naquele ambiente. Mas é isso, sim. Muitas vezes não está em nós, está em outro. O que está nas nossas possibilidades? De eu entender até que ponto aquilo é uma verdade e não é uma verdade. E não interiorizar essa verdade. Porque a síndrome de burnout, ela vai te dando... ela vai te silenciando. Você vai perdendo a coragem de falar. Sabe quando mexe um pouco com a autoestima, com a autoconfiança, né? E aí você vai sendo acometido, você vai pegando aquilo como verdades absolutas. Então é importante, e normalmente também é importante dizer que ela vem acometida do quê?
quando a pessoa está alocada sendo subutilizada, sabe quando a pessoa tem um baita potencial, você coloca ela no operacional? Ou quando ela está em funções não adequadas, por exemplo, uma pessoa extremamente extrovertida, ela está no trabalho analítico, quando ela não tá sendo considerada reconhecida, quando ela não está se sentindo inserida naquele grupo de trabalho, mas nem sempre ela verbaliza, muitas vezes ela aceita por conta da sobrevivência, e aí vai entrando nesse tédio. E, André, a gente acaba observando também isso, né? O quanto a própria estrutura de mercado hoje, nos últimos anos, tem não compreendido o profissional, né? Ou desvalorizado o profissional, justamente porque não vê essas outras potencialidades, né? Fica muito no arroz com feijão das potencialidades, mas não vê o todo. Luciano, olha, eu sou cientista pesquisadora aí, né? Você falou de estudo de carreira, mas enfim, eu também sou neurocientista, defendo linhas de doutorado. E eu vou te dizer o seguinte: a nossa cultura é muito operacional ainda, falta muito estratégico, muito, muito. Então eu ouso dizer, respeitosamente dizendo na minha fala, que a gente tem muito chefe, né, de operações, né? Eu chamo eles de tarefeiros, pessoas que lideram tarefas, mas não estão preparadas para gerir pessoas. Então essa conversa, por exemplo, que nós estamos tendo, poucas vezes acontece dentro das organizações. O que tem? Avaliação de desempenho, cobrança de resultado. Ontem eu tive um caso clássico disso. Estava conversando com uma pessoa de vendas e ela falou assim para mim: eu vou para uma reunião e já sei que vou apanhar, os meus números não estão bons. O número de vendas não é só o número que você apresenta no final, tem todo um processo de prospecção, de manutenção de cliente, de resolução de problemas para manutenção, ou seja, nada disso, e isso veio na fala dela, nada disso é observado. No final, são aqueles valores, você vendeu, não vendeu, e é isso que é considerado. Isso é gerir tarefa, não é, né? Isso não é nem, eu nem sei te dizer, é porque eu não considero isso nas minhas linhas de pesquisa como gerir resultado. Resultado, para mim, ele é global, né? Ele é a saúde mental, ele é o processo, ele é a manutenção do processo, ele é a visibilidade que você tem de perenidade desse negócio, e não metricamente aquilo que você estabeleceu como um target. Então, eu ouso dizer para você que nós nem temos muitos líderes habilitados para ter esse diálogo, de entender que muitas vezes o profissional não entrega porque ele não quer, porque ele está adoecido pela sua própria gestão, pelo seu próprio contexto. André, falando a respeito da própria síndrome, né? Pensando num aspecto de sintomas, né? De descobrir aí quando ela começa a se manifestar, e também o processo de tratamento, né? De como lidar com isso. Sim, os sintomas normalmente que surgem é apatia, uma certa desmotivação de você querer fazer o mínimo possível, e o mínimo possível mesmo, sabe aquele, acordei, o que você vai fazer? Só vou tomar banho, né? Então nem estou muito preocupado com o cabelo, o que vestir, e no trabalho também, né? Então quando você começa a perceber que você não está usando seu potencial ao máximo, você está fazendo para não ser demitido, você está fazendo para não romper relações, você está fazendo para cumprir tarefas, são sinais que essa síndrome está instalada, né? Você perdeu a motivação e o significado que te faz estimular a seguir. Tratamento. A primeira coisa eu preciso perceber, eu preciso ter consciência que as doenças, né, as doenças da saúde mental, muitas vezes a gente não enxerga, então eu estava olhando o meu cérebro ali, né? A gente não enxerga, então a gente não cuida, então não são frescuras. E a hora que eu não cuido de uma síndrome, para ela depois acabar sendo acometida de uma doença, é muito sério. Então, a primeira coisa, eu preciso identificar os fatores que a gente chama de fatores estressores. Aí vamos que você seja o meu líder, Luciano, né? E eu entendo que aquele ambiente onde eu estou vivendo, ele não é saudável. O que eu não mudo, ou eu filtro e ressignifico, ou eu vou precisar sair daquele ambiente. O que não pode? Se manter no ambiente, se manter naquele estado. Então, esse primeiro passo, que é o diagnóstico dos estressores, é você entender o que está em volta de você, seja do meio externo ou interno, que está fazendo com que você tenha essa apatia, esse tédio. A partir do momento que você descobriu, você tem que entender até que ponto você tem os recursos ou não para isso. Ou seja, você consegue fazer isso sozinho ou não consegue. Se você já se sente num cenário onde sozinho você não consegue pensar,
ou buscar mecanismos de defesa, aí é importante você procurar um especialista, seja um terapeuta cognitivo-comportamental, seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta organizacional, enfim, a qual, né, você acredita que pode te ajudar, mas é importante você entender que, dependendo da fase do estágio, sozinho você não consegue sair. Então, eu diria que esses são os primeiros passos. Uhum. E se ele se agrava muito, Luciano, aí a gente precisa até entrar com medicação, tá? Aí a gente indica, né, com multidisciplinaridade, você encaminha para um psiquiatra, e aí você entra junto com uma medicação só para sair da situação. E depois que equilibrada, você volta ao seu estado normal. E muitas vezes a própria pessoa não vai entender esse processo, né? Por isso que é importante quem está à volta dar essa estrutura, esse apoio. Excelente, né? Quem está à volta deveria não só julgar, né, ou apontar o erro. Como que a gente consegue olhar uma pessoa, né, no ambiente? Se todos os dias você está dizendo a mesma coisa para ela, é porque ela não está internalizando. E isso já pode demonstrar um certo desgaste de estresse emocional. Então não adianta mais você falar, você precisa entender o porquê que ela está errando tanto, por exemplo, com retrabalho, ou por que ela não está chegando no resultado. E em alguns momentos não adianta você pontuar aquele resultado específico. Tem que entender a causa, não a consequência. Então é bastante importante que as pessoas que estão ao redor entendam até que ponto eu faço e o que eu faço. Não é toda hora que eu pontuo o erro ou falo como eu quero fazer. Muitas vezes eu preciso entender a incapacidade dessa pessoa poder estar me trazendo o resultado necessário. É o olhar que muda, né? Uhum. E, como toda síndrome, é uma ação cumulativa, né? Acho que talvez por isso que as pessoas não vejam ocorrendo de maneira clara. Exatamente. Porque, eu não sei se é só cumulativo, ela certamente, mas porque nós somos criados culturalmente para suportar tudo. E tudo que você não suporta, ou é mimimi, ou é descaso, ou você abraça o curto. Então, a nossa cultura é essa, né? A nossa cultura é a da frescura, é do mimimi. Isso não existe, isso é uma coisa da sua cabeça. Infelizmente, as nossas doenças psicossomáticas ou mentais, elas são consideradas com um certo descaso, como se realmente fosse uma pessoa frágil, fraca. Não é. Eu te diria que em algum momento da vida todos nós passamos por várias e muitas vezes ignoramos por não considerar que aquilo realmente traz um dano. E ele traz um dano depois ao longo da vida, né? Porque nós somos circuitos neurais, né? São neurônios ali que fluem e que formam formações. Então, a partir do momento que você tem esse desgaste, você tem a morte desses neurônios também. E aí depois você fala lá na frente, por que eu fiquei tão rígido? Por que eu fiquei uma pessoa... Por que eu, por exemplo, eu perdi a força do amor? Eu fiz uma devolutiva essa semana, que aparentemente a pessoa desacreditou nas relações e no amor. Por quê? Porque eu perdi essas conexões, né? Então, sim, ele mas também por uma ponte cultural de que é frescura cuidar de tudo que a gente pensa ou sente, né? De um estereótipo criado. Infelizmente, né? Uhum. André, para as pessoas que quiserem conhecer mais, saber mais, né, quais são os caminhos e as tuas conexões também para conhecer um pouco mais do todo do trabalho. Em todas as redes sociais eu estou como Andréa Deis, LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu tenho 2 livros escritos, é um prazer também aí, se vocês quiserem ler e participar das leituras. E o meu site é andreadeis.com.br. Então vai ser um prazer, eu estou muito nessa marcha de, através da saúde mental, você dobra, triplica o seu resultado. Então ninguém oferece para o outro que não tem. Então você cuidar da sua vida ou da vida do seu colaborador é você trazer saúde para a empresa. Com saúde você aumenta os seus resultados. E André, justamente, né, a gente está aí falando do Setembro Amarelo, né, acho que é uma data que veio importante aí nos últimos anos, até para desmistificar os preconceitos relacionados à saúde mental e valorizar, né, as ações de saúde mental. Eu acho que a pandemia foi o ápice do cuidado que a gente tem que ter nesse sentido, né? E quem sabe a gente consiga, de fato, virar essa chavinha, né, e valorizar ainda mais a importância da saúde mental para toda a nossa sociedade. E eu diria que saúde mental é responsável por tudo. Eu sou educadora de formação também, né?
você não ama, você não aprende e você não faz nada se você estiver doente mentalmente, né, com a sua mente. Então, o princípio de tudo é você estar bem, né, com a sua mente, com o seu pensamento, com o que você acredita sobre você. Mas quem sabe, eu acho que ainda é uma marcha que demanda bastante cuidado, né, e bastante ação individual de cada um, da organização, do indivíduo, da escola, da família, das pessoas, como falam, como se relacionam. E tudo isso eu coloco ou abarco na cultura, né? É uma cultura que realmente tem que mudar, ela tem que enxergar o ser humano de forma diferente. Andréa, gratidão pela participação conosco, você sabe que o programa está sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Foi um prazer.